Deus, que bênção louvarmos ao Senhor Jesus, amém, queridos? Obrigado, Ministério Além da Música, obrigado a toda a equipe que está aqui trabalhando na produção dessa transmissão, obrigado você que esteve na intercessão por esse culto, aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, é uma das cartas de Paulo. Hoje nosso culto especial de Santa Ceia, aleluia. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você não encontrou ainda, você pode me escutar, que eu passo a fazer a leitura. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas que são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, se nós formos analisar a maneira como nós pensamos um pouco a nossa fé, como nós acreditamos as nossas coisas, alguns olhariam para nós, o nosso jeito de buscar o mover de Deus, o agir de Deus, e diriam, essa é uma igreja pentecostal. Porém, se outros olhassem de repente para a maneira como tratamos questões de cultura, questões do jeito de ser, outros poderiam nos caracterizar como fundamentalistas, como conservadores, sei lá como. Fato é que nós queremos nos enquadrar como bíblicos, como pessoas que estão de acordo, como pessoas que vivem a sua fé de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, amém? E a palavra ela começa dizendo, portanto, que vocês já ressuscitaram. Queridos, a realidade da nova vida em Cristo já aconteceu na sua vida. Eu quero dizer para você que você não está aguardando o dia de subir ao céu para lá você ser uma nova pessoa. Eu quero dizer que você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. Você já é, querido. Se você já nasceu de novo, se você já entregou a sua vida para Jesus, você já passou da morte para a vida. E quando você partir dessa terra para com Cristo você estará dando continuidade a isso. Aleluia, glória a Deus. Você nasceu de novo. Você não está mais morto por toda a eternidade. Amém, querido? E se você já nasceu de novo, diz, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto. Nós que sabemos que já nascemos de novo. Nós que sabemos que já somos novas criaturas em Cristo, o nosso foco, o nosso pensamento, ele precisa estar nas coisas do alto. Então para um pouco e pensa, quando você tem um tempo livre, a maior parte do seu tempo livre você gasta pensando nas coisas aqui da terra, ou você gasta pensando nas coisas que são lá do alto? O objetivo da nossa vida tem que ser as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. Ainda que isso signifique sacrifícios aqui nessa terra. Ainda que isso signifique abrir mão de muitas coisas aqui nessa terra, os nossos pensamentos precisam estar focados nas coisas lá do alto. Não podemos nos deixar enganar. Diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto, pois vocês morreram. Nós morremos para as coisas dessa carne e agora é hora de manter os pensamentos nas coisas lá do alto. Isso implica abnegação, queridos. Isso implica muitas vezes, nós temos que desconectar um pouco de certas redes sociais, de certos programas de TV, de certas músicas, às vezes até de certas companhias que tentam de alguma forma fazer com que nossos pensamentos não se mantenham nas coisas que são lá do alto. Que nós fiquemos muito presos, como que se tudo que temos fosse ficar aqui na terra. Sim, Jesus veio para transformar a nossa vida aqui na terra, mas Ele veio principalmente para te levar no céu. A sua vida verdadeira está lá, amém? A sua vida verdadeira está lá naquele lugar. E aqui diz, morreu. Diz que você já morreram para essas coisas. Você já morreu para essas coisas da sua antiga vida, amém? Essas coisas do pecado, essas coisas do passado. E nós queremos falar um pouco hoje sobre como viver essa vida. Não como a gente às vezes fala, ora, lê a Bíblia, mas de coisas que às vezes a gente tem que mudar, abrir mão, se abnegar. Já que você morreu, querido, para essa velha vida que você tinha, chegou o tempo de passar a
odiar as coisas do pecado. Não odiar as pessoas que fazem o pecado, mas odiar toda vez que qualquer pingo de desejo pecaminoso surgir no seu coração. Amém? Ali no versículo 5, vai dizer assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza humana. Façam morrer. Implica numa luta, querido. No versículo anterior diz que vai chegar um tempo em que nós seremos manifestados com Ele em glória, mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não chegamos no céu, dia a dia, você tem que fazer morrer as coisas que são da carne. Isso implica que a sua carne vai estar tentando lutar contra você para que você tire os seus pensamentos das coisas do alto, para que você se concentre e ocupe a sua mente só pensando em coisas terrenas. Então diz ali, façam morrer. É algo que tem que ser ativo dentro de você. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar para fazer morrer esses desejos. Quando os desejos da carne se levantarem dentro de você, você tem que fazê-los morrer. E aí cita algumas coisas: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Cita, primeiramente, as questões da sexualidade. E queridos, por isso que eu citei no início, né? Se você ia nos chamar de pentecostais, fundamentalistas, conservadores, não sei. Eu sei que o que tenho para te dizer sobre isso, querido, é que a intimidade conjugal é para o marido e a mulher. Ela não é para namorados, nem para noivos, nem para que quer que seja. E é isso que a palavra de Deus diz, querido. Nós estamos interessados em ver a sua salvação eterna e a sua transformação nessa vida. Amém, querido? Então é isso que a palavra nos ensina, que nós devemos nos manter longe de todas essas outras coisas. Tudo que sai fora da relação entre o marido e a mulher, querido, é porneia, né? É o mesmo termo usado para prostituição, para impureza, e isso não pode fazer parte da sua vida, amém? Esse é tempo de você se arrepender, esse é tempo de você mudar de vida, esse é tempo de você ser transformado e abandonar as práticas do pecado e viver em novidade de vida. Isso um dia, querido, um dia pode ter te pertencido, mas não te pertence mais. Esse negócio de ficar andando na rua, espiando as pessoas que não são seu cônjuge, para com isso. Isso tudo passou, de olhar coisas impróprias na TV, de olhar coisas impróprias na internet. Isso tempo passou para você. Você morreu, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não tenta ressuscitar essas velhas práticas. Faz isso tudo morrer na sua vida. Odeie essas coisas, querido. Amém? Nós estamos vivendo num tempo de uma grande batalha espiritual, e muitas vezes as pessoas, elas repreendem, elas declaram, está amarrado, declara eu quebro, mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, é necessário haver arrependimento, é necessário haver mudança de vida, de estilo de vida. Por isso, se você não está conseguindo mudar, largar suas práticas da velha natureza, procure quem sabe um irmão experiente, procure quem sabe seu discipulador, seu líder, peça ajuda, ou algum de nós pastores, vamos conversar, vamos ajudar uns aos outros, porque o Senhor não quer mais ver você nessa situação de pecado, Ele quer ajudar você a ter sua vida restaurada, amém? Ele quer te ajudar, Ele está te oferecendo a esperança nessa noite. E diz mais, e fala ali da ganância, que é a idolatria. Queridos, nós temos que admitir uma coisa: um dos espíritos malignos que mais se levanta contra as pessoas, e aqui não estou falando da igreja, estou falando da sociedade de Caxias do Sul como um todo, é Mamon. Mamon tem tentado atacar as pessoas, é o espírito que tenta prendê-las na área financeira. Ele tem tentado atacar as pessoas e prender as pessoas, e aqui diz que a ganância, que a avareza, ela é idolatria. Cada vez que a pessoa mantém um coração avarento, ela está se ajoelhando aos pés desse demônio chamado Mamon. Às vezes a pessoa, ela critica quem adora um ídolo, quando ela mesma está adorando Mamon. Mas você é liberto desse espírito em nome de Jesus, amém? Você é livre disso. Isso é outra prática do pecado. Você precisa se libertar disso, né? Você precisa se libertar disso. Pastor, como eu me liberto disso? Uma maneira muito eficaz é quando você é fiel ao Senhor. Quando você é fiel ao Senhor, nos seus dízimos e nas suas ofertas. Querido, com todo respeito, mas uma pessoa que ela não consegue ser fiel a Deus nem nos seus dízimos e nas suas ofertas, querido, ela provavelmente está sim sobre a influência de Mamon.
né? Como assim? Talvez não, talvez seja só um desejo da carne. Mas, querido, cada vez que você é fiel ao Senhor, querido, você dá um tapa na cara desse espírito maligno, você afasta ele da sua vida. Amém? E como? Pastor, mas como eu posso fazer isso agora? Nós estamos nesse momento de pandemia, não está tendo culto. Como é que eu levo meu dízimo e minha oferta? Você tem aqui na descrição, aqui embaixo, vai estar subindo ali os dados da conta da igreja. Você pode estar fazendo o seu depósito ou passando para o seu pastor ou líder de rede também, que eles vão estar encaminhando tudo para a igreja. Amém? Querido, é muito simples. Uma vez, uma pessoa, ela disse para o pastor dela, ela disse assim: eu não dou o dízimo de tudo porque seria um valor muito alto. Então eu dou uma parte, eu dou assim, uma parte que eu acho justo. E eu brinquei, mas falando sério, né? Eu disse para a pessoa assim: não, então diz para ela assim que você vai orar para o salário dela ficar menor. Que se ela acha demais dar um dízimo de R$1.000, por exemplo, então a gente ora para baixar o salário dela no emprego. Ela pode dar um dízimo de 500, um dízimo de 100, né? Conforme ela. Queridos, justo o contrário. Que prazer, que alegria poder chegar, entregar um dízimo cada vez maior, porque Deus tem abençoado a sua vida, tem prosperado a sua vida. E assim você mostra que não é o dinheiro que governa você. Pastor, a igreja está cheia de dívida, está precisando de dinheiro. Não, não tem nada disso, não tem nada disso. Estamos pagando em dia as contas todas. Não é Deus que precisa do seu dinheiro. É você que precisa da oportunidade que a igreja de Jesus te dá de ser fiel ao Senhor, amém? Você que precisa dessa oportunidade. Por isso nós pregamos, querido, o evangelho como um todo. Por isso que eu estou falando aqui para você sem rodeio, que você precisa ser puro na área da sua sexualidade, que a intimidade conjugal é só para o marido e sua esposa. Por isso que eu estou falando aqui para você sobre a sua área financeira, porque eu não posso rasgar pedaços da Bíblia e pregar para você só o que é conveniente. Eu preciso lhe anunciar todo o evangelho. E eu já lhe explico o porquê de tudo isso, dando continuidade. E a ganância, que é a idolatria. E aí nós passamos um pouco mais à frente, ali nos versículos 6 e 7. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só que interessante, querido. Por isso que nós temos que nos livrar do pecado. Esse é um dos motivos. Porque às vezes a pessoa ela está orando e dizendo: eu te repreendo, diabo, eu te repreendo, diabo. E às vezes não é o diabo. Às vezes é a ira de Deus. Às vezes é a ira de Deus contra o pecado. Então, antes de dizer sai em nome de Jesus, você tem que dizer: eu me arrependo, me perdoa, Jesus. Eu me arrependo, me perdoa. Amém, queridos? Se você não se arrepender dos seus pecados, se você não procurar Jesus e pedir para Ele força para que você tenha uma mudança de atitude e passe a agir de maneira reta aos olhos do Senhor, você pode se encontrar brigando com Deus. De repente você está dizendo: sai demônio dessa área da minha vida, sai demônio, e não é demônio. Você que às vezes está pecando, está ou dando brecha para o inimigo ou recebendo a punição do Senhor sobre a sua vida. Pastor, Deus traz, sim, sobre os que são filhos, Ele traz a vara para que haja correção. Ele traz para que você volte aos caminhos dele e se corrija. Você entende, querido? Então, talvez você está repreendendo e não está vendo transformação, porque às vezes não é demônio. Às vezes é uma questão de você pedir perdão para Jesus, de você se arrepender dos seus pecados. É necessário haver arrependimento. Antes de avivamento, querido, vem arrependimento. Amém? Diga isso. Antes de avivamento, vem arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Antes de Jesus vir, veio João Batista pregando arrependimento. Antes da volta de Jesus, a igreja de Jesus anuncia arrependimento também. Aleluia. Glória a Deus. O que mais? Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora abandonem todas essas coisas. Vocês praticavam no passado. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você praticava lá no passado? Se talvez você diz: quando eu estava no mundo eu fazia isso, fazia aquilo. Querido, você está precisando de um arrependimento mais profundo. Você está precisando de um arrependimento mais profundo. Sério mesmo, você precisa se arrepender melhor. Você precisa se colocar diante de Deus e dizer: Espírito Santo, gera arrependimento no meu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se hoje fosse removida a lei que diz que essa prática é pecado, você voltaria a fazer ela?
Pois é. Porque um é o nível da obediência a Deus que você faz por medo do castigo, por medo da punição, porque existe uma lei. Esse é um nível de obediência. Outro é quando, mesmo que não houvesse mais lei dizendo que aquilo é pecado, você mesmo assim não voltaria a fazer, porque você começa a alinhar seu coração com o do Pai. Você começa a odiar o que o Pai odeia e você começa a amar o que o Pai ama. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Se o que te impede de fazer algo é simplesmente uma lei de não faça, você precisa entrar em níveis de arrependimento mais profundo. Precisa entrar em níveis de arrependimento mais profundo, querido, porque o pecado é terrível, o pecado gera morte. Alinhe o seu coração com o coração de Deus e você vai passar a odiar as coisas que são do pecado, amém? O que mais? Diz ali o texto: mas agora abandonem todas as coisas, ira, indignação. O único que consegue se irar e consegue colocar sua ira em prática sem pecar é Deus. Deus, quando exerce um juízo, quando derrama sua ira, nunca é com pecado, sempre é com justiça e correção. Mas para nós, seres humanos, ele diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, aquilo vem e tem que voltar. Porque se você colocar em execução a sua ira, você vai acabar em pecado. Então você precisa controlar-se da sua ira, da sua indignação, da maldade, da maledicência. Há uma crise de maledicência entre as pessoas. As pessoas andam por aí falando mal, fazendo fofoca, falando mal pelas costas uns dos outros. E isso não é um comportamento de um cristão. Um cristão não vive desse jeito, querido. Um cristão não sai por aí falando mal de todo mundo, olhando para as pessoas sempre com uma perspectiva negativa, sempre maldizendo. Não é essa maneira o nosso proceder, amém, querido? Nós somos chamados para abençoar e não para abençoar. Nós não somos chamados a viver com excesso de críticas, amém? Não a maledicência. E diz mais, linguagem indecente no falar. Palavrão na boca do cristão, querido, nem pensar, amém? Nós somos chamados a ter sim um linguajar puro. Nós somos sim chamados a ter um linguajar puro, a não deixar a ira entrar na prática. Nós somos sim chamados a nos vestirmos com modéstia, com sabedoria. Nós somos sim chamados a ser diferentes, querido. E aí não falo, né, num sentido esquisitão, mas num sentido de santidade. Num sentido de santidade, sim. Sim, não tem. Você começa a seguir Jesus do jeito que você estiver, querido. Você vem para Jesus, vai te receber. Mas ao longo da caminhada com Jesus, Ele vai te transformar, amém? Um pastor que recebe uma ovelha toda cheia de infecções, de carrapatos, com a lã suja, ele recebe ela como ela chega, mas ele não vai se conformar em deixá-la como está. Assim o Senhor, Ele recebe você da maneira como você estiver hoje, Ele te recebe, mas Ele quer transformar a sua vida, amém? Glória a Deus, Ele quer transformar todas as áreas da sua vida. Então talvez você vai precisar, para mudar a sua linguagem, talvez você vai precisar abdicar de muitos programas, de muitas músicas, de muitas companhias que você tem hoje. Se você deixa a sua TV o tempo todo em canais que não trazem identificação nenhuma, se você passa o tempo todo escutando coisas que falam um linguajar obsceno, essas coisas vão corrompendo o seu coração. E o Senhor nos chama a uma vida de santidade, amém? Então tome cuidado com o que você coloca para dentro do seu coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Lá no versículo 9, não mintam uns aos outros. A mentira não pode fazer parte de nós no trabalho, não pode fazer parte de nós na escola, não pode fazer parte de nós colando, nada disso, querido. E diz mais ali, vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, queridos. Não coloque esse casaco de volta. Não volte a praticar as coisas que um dia você fez. Quem sabe hoje eu estou falando para alguém que abandonou muita coisa quando começou a seguir Jesus e agora voltou atrás em muitas delas. Querido, não faça isso. Uma vez que você tirou essa vestimenta do velho homem, não coloca ela de volta. Amém? Versículo 10, revistam do novo homem. E agora pulando bem lá para frente, versículo 13, diz assim, suportem uns aos outros. Sim, você tem que aguentar esse irmãozinho. Suportar no sentido de suportar, de aguentar, mas também no sentido de ser tipo um soquete da lâmpada, de servir de suporte para o seu irmão.
e diz: perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Igreja não é lugar de nós ficarmos magoadinhos uns com os outros. Igreja não é lugar de ficarmos com rancor uns contra os outros, porque a Bíblia diz que esse comportamento gera raiz de amargura e contamina. Nós não podemos, diz ali, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Não está falando da pessoa contra quem você tem uma queixa de procurar, está dizendo para você liberar perdão em relação àquela pessoa contra quem você tem uma queixa. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Tem coisa que você vai ter que sentar e conversar com a pessoa, é verdade, mas tem tantas outras que você pode levar na esportiva. Tem tantas outras que você tem uma queixa, mas você pode levar na esportiva. Amém, querido? Nós não somos barraqueiros, Fala para a pessoa do seu lado, nós não somos, o crente não é barraqueiro. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E diz mais, diz ali, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como que Jesus te perdoou? Jesus te perdoou, mas depois ficou toda hora: fulaninho, não pisa na bola de novo, porque tu lembra que eu te perdoei daquilo ali? É assim que Jesus te perdoou? Não, não é assim. Então perdoe as queixas que você tiver contra os outros e restaure relacionamentos. Nós não podemos viver uma igreja, uma bacia de gente, tudo rixado um contra o outro. Aí não existe unidade. Se você tem queixa contra alguém, nós temos que resolver isso. E nós temos que ter reconciliação. E nós temos que ter restauração. Amém? Aleluia! Versículos 23 e 24. Aliás, o 17 primeiro, depois o 23 e 24. Tudo que fizerem, seja de palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. E 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo que vocês estão servindo. É desse jeito que vive o cristão, querido. Tudo que ele pensa, tudo que ele faz de todo o coração. Mas ele faz para o Senhor. Quando você faz o bem para a pessoa em si, simplesmente, sem pensar em Deus, você corre o risco de ficar magoado depois, porque você fez o bem para ela e corre o risco dela não retribuir. E aí você, poxa, fiz de tudo pelo fulaninho, e agora? Mas quando você faz tudo para o Senhor, mesmo que o fulaninho te vire as costas, você sabe que é do Senhor que você espera a sua recompensa. É assim que vive um cristão, querido. Ele se abstém dos pecados, sejam eles de ordem sexual, financeira, sejam eles de ordem de pensamento, de palavra. Aqui cita várias categorias. O cristão, ele procura se desvencilhar de tudo isso. Não porque há uma lei, mas porque ele ama o seu Deus. Essa é a maneira de viver, querido. E nós precisamos ser um povo que a cada dia se arrepende mais e abre mais mão das coisas que são erradas. Abra mão do pecado, amém? Abra mão das coisas que está. E tudo que você fizer, viva para Jesus. Viva uma santidade para Jesus. Talvez ouvindo isso, você lembrou alguns pecados que você tem cometido ao longo da sua vida, ao longo da sua história. E nós queremos nos arrepender nesse momento, para que possamos participar da Santa Ceia do Senhor, amém? Sabe, querido, quando Jesus tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, ele disse: esse é o meu corpo dado por vós. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós nos tornamos coparticipantes da vida uns dos outros. Nós nos tornamos coparticipantes da vida uns dos outros. E se você decide que você não quer crescer na sua santidade, você está sendo um pedacinho sujo ali no meio daquele corpo tão limpo que é o corpo de Cristo. E Jesus não quer que você saia desse corpo por causa disso, justo o contrário. Jesus, ele quer que você se arrependa, ele quer limpar você. Cada dia o Senhor coloca mais luz na nossa vida. Uma coisa é se você no escuro olhar para uma parede, você não vai ver uma mancha. Mas se você colocar uma luz ligada, se você colocar uma lanterna, quanto mais luz você for colocando, mais você vai enxergar as imperfeições e as sujeiras da parede. Então deixe hoje Jesus colocar mais luz na sua vida. Talvez hoje, ouvindo essa mensagem, gerou no seu coração arrependimento de coisas que você nem se dava por conta. Talvez você tenha repreendido tanta coisa, e às vezes não é uma situação de repreender, às vezes não é um demônio, às vezes é uma questão de você confessar o pecado e você pedir perdão para Jesus. A confissão de pecado tira a legalidade do diabo de sobre a sua vida. A confissão de pecado atrai o favor de Deus sobre a sua vida.
A confissão de pecado afasta a ira de Deus sobre a sua vida. 1 João 9, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Feche os seus olhos nesse momento, meu querido. E comece a pedir perdão para Jesus. Peça perdão a respeito dos pecados que você andou cometendo. Porque hoje é o dia que você chega a um nível mais profundo de arrependimento. Um arrependimento onde você simplesmente não deixa de pecar porque há uma lei, mas porque você ama o seu Jesus. E mesmo que aquilo não fosse pecado, você não faria mais. Porque o seu coração começa a ficar alinhado ao coração de Deus. Comece a dizer: Jesus, me perdoa por isso. Me perdoa, Jesus. Me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Todas essas coisas que eu lhe falei hoje, querido, para você se arrepender, não é em tom de juízo sobre a sua vida, justo o contrário. É Jesus atirando a boia para você. É Jesus atirando a corda para você. A esperança para a sua vida. A esperança para essas discussões com o seu cônjuge acabar. A esperança para a sua boca ser purificada. Isaías disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito numa terra de impuros lábios. Aí o Senhor foi lá e disse para um anjo pegar uma brasa do altar do Senhor e tocar na língua dele, e disse: os seus lábios foram purificados. E ele se tornou um profeta de Deus. O Senhor pode transformar você. O Senhor pode transformar. Se Ele pôde perdoar Paulo, que era um assassino de cristãos, e transformar ele num apóstolo, o Senhor pode converter a sua vida. Pastor, mas eu já sou crente e agora o que resta para mim? Se você tem no mínimo o desejo de se arrepender, é porque ainda existe possibilidade de você se arrepender. Feche os teus olhos. Se você quiser, se ajoelhe aí em casa, onde você está. Ora, calamar. Comece a dizer: Jesus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Talvez você se irou e não conteve, deixou isso passar, peça perdão. Às vezes você não tem sido uma pessoa pura. Talvez no seu pensamento você tenha imaginado todo tipo de imoralidades. Peça perdão ao Senhor. O Senhor quer libertar você disso hoje. O Senhor deseja perdoar você. Talvez você tenha sido um fofoqueiro. Ou talvez você tenha sido aquele que fica o tempo todo falando mal dos outros, um maldizente. O Senhor quer perdoar você disso hoje. O Senhor quer mudar a sua língua hoje. O Senhor deseja mudar a sua vida. Talvez você percebeu que está tão influenciado pelas coisas desse mundo, que os seus pensamentos não estão mais nas coisas do alto, mas estão nas coisas terrenas. Peça perdão para Jesus nessa noite. Na noite em que ele seria traído, além do pão, Jesus tomou o cálice. E ele deu aos seus discípulos e disse: tomem dele todos, esse é o cálice da nova aliança, derramado no meu sangue. Quando você toma desse cálice, você admite que o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar você dos seus pecados. Quero orar por ti. Pai, no nome de Jesus, perdoa cada um agora que clama a ti. Traz essa sensação de liberdade. Uau, nós não estamos mais sob o jugo do pecado. Teu sangue nos limpa, aleluia, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, Jesus. Obrigado porque nós saímos hoje desse culto leves, na certeza de que o Senhor agora, nesse instante, está vindo sobre nós com poder para vencer o pecado. Receba aí, querido. Receba da parte do Senhor poder para vencer os pecados. Receba agora da parte do Senhor poder para viver em santidade, aleluia. Em nome de Jesus. Nós consagramos esses elementos da ceia agora. Amém e amém. Amém, querido. O Senhor Jesus te perdoou, creia nisso. E o poder do Espírito Santo está sobre você para viver uma vida de santidade. Eu convido você a pegar da ceia do Senhor e fazer isso. Enquanto você come desse pão e bebe desse cálice, glorifique ao Senhor pela salvação que Ele trouxe na sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o perfeito amor lança fora o medo. Nós não estamos mais diante de um Deus
do qual nós estamos com medo da condenação, porque quando nós confessamos os nossos pecados a Ti, quando nós manifestamos esse desejo de mudança, o Senhor nos perdoa os pecados, aleluia! Obrigado, Jesus! Abençoa cada um agora, trazendo essa liberdade e essa vida em cada residência, em nome de Jesus. Amém e amém.